Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física. Comigo, professora Irislene, e com o nosso querido intérprete Sâmio. Exatamente. E aí, como é que vocês estão hoje, hein, caríssimos estudantes? Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam curtindo, fazendo aí, realizando as atividades propostas em cada aula que eu venho trazendo aí para a gente poder dar continuidade nessa aprendizagem e levando esse conhecimento para a nossa vida, que é o mais interessante, certo? Então, todo o conhecimento aqui das nossas aulas de Educação Física precisam ser levados para a nossa vida. Tudo bem? Combinado? Maravilha, então. Muito grata, caríssimo professor que está aí acompanhando essa belíssima turma. Já estou esperando aí o registro dessa turma, porque daqui a pouquinho eu já estou finalizando aí as últimas aulas, fazendo os últimos retoques, e eu quero o registro dessa turma que está me acompanhando aí hoje. Pode ser uma foto aí da turma toda sentadinha, comportadinha, como pode ser toda a turma numa atividade prática nossa aí, tá bom? Me diz qual é a sua localidade, qual é a sua cidade, qual é a gleba, qual é a linha, qual é a escola ou a extensão para que eu coloque lá no registro da última aula, tá bom? Mas não demora a me enviar essa foto que eu estou esperando para conhecer cada um de vocês. E agora a gente entra então na nossa aula de número 7. Dá uma olhada no nosso slide de hoje. A aula de número 7 fala sobre o que, Prof. Iris? Ela fala aí a respeito, taranana, olha só, de desvios posturais. Vou pegar aqui o meu marcador, meu marca-texto aqui, de desvios posturais e cuidados com a coluna vertebral. Você acredita que é importante a gente cuidar da saúde da nossa coluna? Sim? Não? Talvez? Com certeza, né, gente? E aí, quando a gente olha imagens como essas, o que você vê aí de semelhante no seu dia a dia? Sua postura tá bonita, tá muito arqueada para frente, tá muito arqueada para trás, tá curvada para um lado. Como é que tá essa sua coluna? Como é que tá essa saúde? E hoje a gente vai explorar esse mundo aí relacionado sobre a coluna vertebral, tá bom? Vamos lá então. Para eu trabalhar a coluna vertebral com vocês, eu trago aqui na nossa agenda o seguinte, alguns pontos importantes. Anatomia da coluna vertebral. Qual é a forma dessa nossa coluna vertebral? Também trago aqui doenças associadas à má postura. Então a gente vai falar aí de cifose, lordose, pelordose, que está tudo ligado aí a algum desvio, né, de padrão aí da nossa coluna, da forma correta como a nossa coluna deveria se apresentar no dia a dia. Também trago aqui tipos e características dos desvios posturais. Olha, é importante, anota isso aí. Faz o seu mapinha mental dessa aula de hoje, tá? Benefícios do exercício para a coluna vertebral. Também aqui exercícios físicos que são indicados aí para fortalecer essa musculatura da coluna. E para finalizar, eu trago aqui algumas dicas. Dicas e cuidados importantes com a nossa coluna vertebral, caríssimo estudante. Beleza, então, vamos lá. Anatomia da coluna vertebral. Prof, eu já vi algumas imagens e aí eu entro aqui nesse slide com você. Eu já vi aí algumas imagens que mostram a coluna vertebral fazendo uma espécie de um S. É isso mesmo? Sim, faz um S. Mas será que é de todos os ângulos que ela faz esse S? Não. Quando eu olho o indivíduo de frente, a minha coluna, ela tem que se mostrar, por exemplo, aí num raio-x, né? Ela vai se mostrar retinha, né? E quando eu vou mostrar a minha coluna aí de perfil, se eu olhar você de perfil, se eu pudesse fazer um escaneamento aí dessa tua coluna, ela sim vai formar um S. Mas não é um qualquer S, não é um Z, é um S aí em que você vê que tem harmonia entre as estruturas, tá bom? Muito bem. A gente já começou a entender então o desenho que se forma aí nessa nossa coluna. E aí, o que a gente vê? A nossa coluna, ela é o eixo central desse nosso corpo, certo? Muito bem, ela é o nosso pilar central aí do nosso corpo. Se a gente fosse uma casa, aliás, nós somos uma casa, né?
essa coluna, ela é esse pilar central, o pilar mais forte que tem aí no nosso corpo. E aí ela faz o quê? Ela é responsável pela flexibilidade do nosso tronco, ela também é responsável pela sustentação da nossa posição aí de bípede, né? Nós apoiamos aí 2 pés, né, no solo, nós somos bípedes. Então essa coluna precisa estar fortalecida, precisa estar alinhada para que a gente consiga ficar nessa posição de pé, certo? Muito bem. E aí essa nossa coluna, ela é responsável por toda essa comunicação, né, do nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ou seja, toda informação que vem aqui do nosso cérebro caminha pela nossa coluna, passa pela medula, né, e manda as informações para todos os outros membros, membros superiores, os braços, e membros inferiores aí, as pernas, ok? Muito bem. Através dessa nossa coluna, né, através aí dessa nossa medula espinhal, que está aí protegida dentro dessa coluna vertebral, que seria essa caixa aí protegendo essa medula, ok? Muito bom. Parabéns, você está prestando atenção, é isso aí. Essa coluna, ela é formada aí por diversos ossos, tá? Esses ossos a gente chama de vértebras. Essas vértebras, elas vão aí se aproximar e vão formar essa anatomia aqui, tá? Nessa anatomia, a gente tem aí cerca de 33 vértebras que são situadas, que são organizadas aí umas sobre as outras, tá? No sentido longitudinal e todo o comprimento aí desse nosso corpo aí, e são distribuídas desde a nossa nuca, ok? O tórax, o abdômen, tá? E segue-se aí para a pelve, tá? O finalzinho ali, chegando ali na nossa bacia, tá? Professora, a gente tem bacia, sim. Já já você vai saber onde é que fica essa bacia, né? Mas já te adianto que para essa composição das nádegas, a gente precisa de uma bacia, precisa de uma estrutura um pouco mais côncava, né? E o final dela aí também faz parte dessa nossa coluna vertebral, tudo bem? Então a gente tem aqui as vértebras, tá? E entre uma vértebra e outra, a gente tem aí os discos. Tem discos? Sim. Para que servem esses discos, né? Então eu tenho uma vértebra aqui, outra vértebra aqui. E quando eu tenho o contato de uma vértebra com a outra, se não tiver nada ali no meio, eu posso ter um atrito e um desgaste aí, desgaste ósseo. Então é preciso aí ter uma estrutura, né, que amorteça esse impacto, que amorteça esse atrito, que aí a gente chama de disco, né? Os discos aí intervertebrais, que estão entre as vértebras. Tudo bem? Tranquilo até agora? Maravilha, então. E aí no centro, no eixo disso tudo, sendo abraçado aí pelo finalzinho dessa vértebra, a gente tem aqui, olha, o quê? A medula espinhal. Tá? Ela que é responsável por todas essas informações que a gente acabou de falar agora há pouco. Tudo bem? Maravilha. Agora eu vou pedir para o meu diretor para ele abrir esse slide para você acompanhar e fazer o seu mapa mental junto comigo. Olha só. As vértebras, elas ficam aí empilhadas. A gente já falou sobre isso agora há pouco, né? Elas ficam empilhadas, organizadas aqui, ok? Umas sobre as outras, formando a nossa coluna, chamada coluna vertebral. E aí a gente tem aí que citar quais são como é composta essa nossa coluna. Então a gente tem aí o primeiro momento chamado de coluna cervical, o segundo a torácica, a lombar, a pélvica, ok? E aí cada uma dessas tem uma quantidade de vértebras que vai fazer parte de cada uma dessas regiões. Olha só, tome nota aí. A gente tem na região do pescoço, né, a coluna cervical, né, que compõe aí da nossa nuca. A gente tem aí na região do tronco a coluna torácica, ok? E finalizando aqui um pouco mais abaixo, a gente tem aí, bem na região da cintura, a lombar, né, bem aqui nessa curvinha, algumas pessoas é um pouco mais acentuada, ok? E ao finalzinho dela, bem aqui para indo para a curva aqui da nossa coluna, a gente tem a coluna pélvica, né? A pelve aí. E ela é a base da nossa coluna,
coluna, onde os membros inferiores, ou seja, as nossas pernas, vão se articular para nos levar ao local que a gente quiser. Vão nos auxiliar e nos direcionar aí para essa locomoção. Muito bem. Falei para vocês que a gente tem um quantitativo de vértebras, né, para a composição dessas colunas. Sendo que na coluna cervical eu tenho aqui a C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. 7 vértebras cervicais que compõem a região do pescoço, tá? A parte posterior aí do nosso pescoço. A gente consegue perceber muito bem aí. Depois a gente tem a torácica, que vai de T1 a T12. Então, logo que eu encerro a cervical e antes de eu chegar na lombar, eu tenho aqui, nessa formação, 12 vértebras chamadas de vértebras dorsais ou de vértebras torácicas. Certo? Muito bem. Na sequência, aí naquela região ali onde a gente já vai iniciar ali a nossa cintura, a gente tem aí a coluna lombar, tá? Com 5 vértebras, ok? Muito bem. Depois a gente tem ao finalzinho aqui, esse ossinho maior aqui, que ele é fundido, ou seja, é anexado a outros ossos, tá? E vão formar aí as vértebras sacrais. E aqui a gente tem 5, tá? Só que essas 5 se formam aí em uma, mas a gente leva em consideração que são 5. Lá no finalzinho, para fechar isso tudo, a gente tem a coccígena, que são 4 vértebras também fundidas, também estão unidas, tá? Aí nessa coluna. Então a gente tem aqui uma vista lateral e a gente percebe que essa coluna ela forma assim uma espécie de um S, né? Se eu olhasse você lateralmente, seria assim que a professora Iris veria a sua coluna, tá? Se não há nenhum desvio, se não há nenhum tipo, alguma fratura, algum rompimento de alguma estrutura, é dessa forma que ela vai se apresentar, tá? Lembrando que essas vértebras são dispostas umas sobre as outras, as vértebras, ok? Para formar essa nossa coluna. Muito bem. E aí existem algumas doenças que são relacionadas à má postura. E aqui agora eu chamo a tua atenção, caríssimo estudante. Vem cá comigo, olha aqui para mim. Isso, muito bem. Prof. Iris quer saber agora de verdade. Fala para mim, dá uma olhada aí para mim. Como que você está sentado nessa cadeira agora, acompanhando a minha aula? Ah, prof, eu tô aqui, tô escorada aqui na parede, tô apoiada aqui com o braço na mesa, tô largada aqui, escorregada assim para frente. Você acha que essa sua postura, caríssimo estudante, está correta? Não, né? Então, vou te dar aí 10 segundos para tu te alinhar na cadeira, tá? Organiza aí a tua estrutura corporal, alinha teus ombros, alinha também a altura aqui do teu queixo, tá? Na linha do horizonte, tá? Muito bem. Assim, caríssimo estudante, você vai ter menos gasto de energia para manter a postura. Se você continuar lá escorregado, escorado, né, apoiado de alguma forma que não te dá muito bom apoio, você daqui a pouco está muito cansado e não sabe por quê. Porque está comprimindo alguma vértebra, porque está achatando aí algum músculo, né? Então, tudo isso também faz parte aí da questão de uma boa saúde. Então, sempre que você perceber que a sua estrutura não está bonita, não está alinhada, você vai corrigir essa postura, tá? Apoia teus 2 pés, a sola dos teus 2 pés aí no chão, deixa teu joelho, tua perna aí formando um ângulo de 90 graus, tá? E tenta ficar com uma postura não dura, rígida, mas uma postura relaxada, tranquila, mantendo aí a saúde da tua coluna, sem ficar todo retorcido. Combinado assim? O prof que tá aí vai dizer para mim, através de fotos que eles vão tirar para mim, de como que vocês estão até o término dessa aula. E aí percebeu que não tá legal a coluna, dá uma organizada nessa estrutura, tá bom? Isso aí. E aí eu falei das doenças que são associadas aí à má postura. E a gente vai começar a corrigir essa postura a partir de agora, não é? Tá. Então, olha só. A coluna vertebral, caríssimo estudante, ela tem como função proteger todas as estruturas neurais. A gente falou agora há pouco a respeito da medula, né? Muito bem. E todas as raízes
que essa medula tem aí em nosso corpo e que mandam as informações, que mandam os impulsos nervosos para que a gente movimente um dedo, movimente um braço, movimente o corpo, dê aquela piscada, sabe? Tudo isso vem a partir desses impulsos. Muito bem. E ao mesmo tempo, também vai coordenar, vai transmitir aí esses movimentos, tá? Entre os membros superiores, braços, né? E membros inferiores, as pernas. Muito bem. O que mais que nós temos aí? Olha só. E aí a gente começa a perceber, e aí foi por isso que eu pedi para que você desse uma olhada na tua postura agora, na nossa aula, porque muitas vezes a gente acaba comprimindo as nossas vértebras, né? E daqui a pouco eu tô sentindo uma dor na coluna, tô muito curvado, ou então tô olhando muito pro celular, tô olhando muito para cima, tô muito com a cabeça apoiada, tô desnivelado. Tudo isso faz parte dessa má postura, né? Desse achatamento de vértebras. E quando eu fico muito tempo numa posição errada, por longos períodos, né? Por longos meses, isso aí pode me causar aí além da desestruturação da tua coluna, também pode ter um desgaste no teu disco, tá? No teu disco intervertebral, que eu te falei que é para tirar o impacto, exatamente, tirar o impacto, tirar o atrito que teria de um osso com o outro. Tudo bem? Isso aí. E aí, agora eu vou abrir aqui esse slide para você olhar de pertinho junto comigo. E ele fala do quê? Pedi aqui para o meu diretor abrir aqui esse slide, isso. Ele fala aqui da lombalgia, né? Essa lombalgia ou dor lombar é uma dor nessa região que pode aí ou não estar associada a dores irradiadas para os membros inferiores, sendo sua causa multifatorial. Então pode ter por diversos motivos aí. A gente também tem a dor ciática, que ela é irradiada aí para as pernas, ok? Podendo haver perda de força, uma maior sensibilidade, reflexos na área inervada, né? O incômodo não consegue manter a postura alinhada, né? Até mesmo a movimentação fica dificultada, tá? Inervada aí pela raiz nervosa que foi comprometida, certo? Muito bem. Também posso observar aí a questão da hérnia de disco, que aí eu posso ter um rompimento do disco vertebral, que vai levar a um extravasamento, ou seja, vai levar ao derramamento aqui desse disco, causando aí dores, né? Passa aí pelo tecido nervoso e pode inflamar. Então, eu posso ter essa estrutura sendo exigida demais, pressionada demais, e pode, quem sabe, levar aí também essa questão do derramamento. Quando a gente fala aí da formação do bico de papagaio, eu falo de uma formação óssea, tá? Com bordas articulares, ou seja, mais protuberante essa vértebra, ok? Articulares à frente para um lado do disco intervertebral. Então, se eu somar aqui essas duas condições, o indivíduo dificilmente vai conseguir se movimentar, né? De tanta dor, de tanta inflamação, de tanto incômodo. Também falo aqui a respeito da osteoporose. E aqui a osteoporose, ela pode ser caracterizada pela diminuição da massa óssea, então eu tenho pouca produção óssea aqui. Posso também ter ela relacionada à deteriorização do tecido ósseo, né? Algum impacto, alguma fragilidade aí nesse osso, essa fragmentação desse osso. Diminuição da densidade mineral óssea, e aí a gente pode ver muito com relação com o passar dos anos, né? Com o chegar da velhice, e principalmente quando eu não cuido de forma antecipada, com boa alimentação, com prática de exercício, com cuidados de um modo geral, né? Como é que fala? Os feedbacks, né? De ir ao médico, buscar, observar como é que tá essas estruturas e os impactos, tudo isso pode levar aí essa fragilidade. E aí essa fragilidade do osso, ela fica suscetível ao quê, Prof. Iris? A fratura, a quebra, né? E aí já viu, a situação se agrava cada vez mais.
Dentro desse contexto das colunas e dos desvios, a gente tem alguns tipos e algumas características importantes a se observar. Lembra que eu falei para vocês aqui a respeito da anatomia, de como que a gente vê e enxerga aí essa coluna? Dá uma olhadinha aí nessa imagem que eu acabei de selecionar para você. Se eu olhasse sua coluna de frente, ela seria basicamente como essa primeira imagem, né? Se eu começar a ver aí de perfil, eu já vou ter curvas, né? Os S's que eu mencionei para você. Se eu visse de costa, também veria numa posição mais ereta, ok? E aí, quando eu fico com algum desvio padrão aqui na minha coluna, isso vai causar aí algum tipo de lesão, algum tipo de comprometimento nessas estruturas ósseas. E aí eu te pergunto, caríssimo estudante, qual sua postura, qual postura que você adota no seu dia a dia? Ah, prof, eu normalmente ando com o corpo, com a coluna reta, porém com o corpo arqueado para frente. Já te adianto que não é uma postura de equilíbrio, você não vai conseguir sustentar muito tempo. Ah, prof, eu tenho uma curvatura aqui na minha lombar, né, em que eu me jogo, me lanço para frente e eu normalmente fico nessa postura. Ou não, prof, eu normalmente ando mais curvado, eu tenho uma tendência de carregar muito peso nas costas, sabe? Uma mochila muito pesada ou muita carga aí ao longo do dia no meu trabalho e normalmente a minha postura é dessa forma. Também já adianto que essas duas últimas posturas também não são legais. Você não vai conseguir sustentar por muito tempo e isso deve estar lhe causando sofrimento, tá? Ah, prof, eu não tenho, mas eu já observei alguns colegas aqui na sala que têm, parece que o queixo projetado para frente, a cabeça, o pescoço, parece que fica ali o tempo todo tenso, a pessoa rígida, né? Muito endurecida. Não parece que é muito conveniente. E de fato, caríssimo estudante, não é. A postura ideal, uma postura adequada, com menos gasto de energia, seria essa postura mais ereta, gente, tá? Então, sempre no dia a dia de vocês, busquem observar a postura. Busque uma postura ereta, uma postura elegante, em que se você se olhar no espelho e fala assim, nossa, hoje eu tô bem, olha, eu tô legal, tô bonitão, tô bonitona, não tô curvada. E não tô falando de moldura de cabelo, de maquiagem, de roupa, de nada disso. Tô falando de estrutura corporal. Tudo bem? Maravilha, então. Sigamos aqui para entender sobre cifose. E a cifose, ela é uma curvatura da coluna para fora, tá? Eu tenho um aumento exagerado da curvatura torácica, ok? E torácica da coluna vertebral e pode levar a uma hipercifose, né? Essa hipercifose, né? Essa projeção que eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco ali, do queixo para frente, né? Do arquear ou do curvar demais, tudo isso está causando uma tensão nessa região. Também tenho aqui a questão da curvatura da coluna lombar, e aí eu chamo de lordose, tá? Quando eu tenho um aumento dessa curva inferior das costas, eu chamo ela de hiperlordose, tá? Que fica aqui nessa região acima do bumbum, acima aí das nádegas, né? As nádegas aqui de forma mais lateral, mas a gente pensar de forma geral, fica acima das nádegas ali abaixo ali, mais ou menos na linha ali do nosso umbigo, da nossa cintura. Então a gente percebe, né, que há uma curvatura exagerada ali. E aí, quais são as causas mais comuns então, prof? Seguinte, elas são relacionadas à má postura, pode advir também aí da gravidez, né? A mulher grávida carrega um peso a mais, que ela não está ali acostumada, e isso pode ocasionar aí sim, né, essa lordose em especial. Questão também de estar acima do peso, né, a obesidade, a falta de condicionamento físico, né? Então, o meu abdômen, as minhas costas, os meus braços, a minha coluna como toda, ela está enfraquecida, tá bom? E por isso você acaba adotando uma postura errada. Da mesma forma, caríssimo estudante, você tem agora a escoliose.
E aí a gente vem falando desde o início da aula a respeito do S, da coluna, né? Só que eu te falei que uma coluna normal, se eu ver de frente ou de costa, né? Se eu fosse bater um raio-x, ela seria ereta, reta. Quando eu bato um raio-x, quando eu vou ao médico e eu percebo que há uma espécie de uma curva, onde eu estou olhando o indivíduo de frente ou de costa, ali eu já observo que há uma descompensação na altura dos ombros. Você consegue perceber isso? E em que momento? Agora me fala aí, caríssimo estudante, vou entrar aqui com você nesse slide. Em que momento que eu consigo perceber nitidamente isso, prof? Ah, muito bem, vocês falaram aí, quando está escorado aí na parede, quando está apoiado aí no braço da cadeira, você consegue perceber que há um desnível. Tá, mas eu fiquei assim, prof, foi só alguns minutos, eu não costumo ficar assim. Legal, então tua postura está equilibrada, está alinhada, está bonita, beleza. Mas normalmente a gente encontra aí na rua, né, no supermercado, na escola, algumas pessoas que de fato têm essa estrutura um pouco mais arqueada. E aí essas pessoas, elas têm aí esse desvio chamado aí de escoliose, tá bom? Isso, muito bem. E aí essa escoliose, ela pode ser encontrada até mesmo em crianças pequenas, tudo bem? Ela tem esse aspecto aí mais de C, né, que vai formar aí nessa coluna, ou até mesmo desse S que eu mostrei para vocês, tá? E ela tá aí ligada à coluna torácica e à coluna lombar também, tá? Ou seja, há uma descompensação, um desequilíbrio aí no nivelamento aí da minha coluna, tudo bem? Lembra que a gente não precisa fazer um esforço para sustentar a nossa coluna. Ela precisa estar em equilíbrio para que eu consiga realizar as minhas atividades, consiga realizar os meus exercícios, minhas práticas, me movimentar, tudo bem? Maravilha, então. E aí existem dois tipos de escoliose, né? Esses dois tipos, eu tenho aí o estrutural e o não estrutural, ok? Maravilha. Quais são essas causas? Então, ela pode ser congênita, então já pode vir aí, ser adquirida aí para o indivíduo, neuromuscular, tenho também a degenerativa, que é a escoliose do adulto, tenho também tumoral, tá? Tenho ainda idiopática, que é aquela escoliose mais específica do adolescente, e também tenho aí do comprimento do membro inferior. Então, se por exemplo a pessoa sofreu, vamos supor, sei lá, um acidente, e aí ela tem que usar aquele sapato em que tem um solado um pouco mais alto para tentar dar aquela compensada, para que a pessoa não fique pisando como se estivesse pisando o tempo todo dentro de um buraco, tá? Então, tentando nivelar, manter o nível aí da altura aqui do meu quadril. Tudo bem? Perfeito. E perceba que tudo isso gera uma força, um desgaste, né, muito ruim mesmo, bem desnecessário. Quando a gente fala dessa escoliose degenerativa, ela está associada aí ao envelhecimento do nosso corpo, ou seja, a perca aí da função dos nossos músculos, dos nossos ligamentos, dos discos intervertebrais, e aí a gente consegue perceber a importância do exercício físico no nosso dia a dia, na nossa rotina, ao longo do passar aí dos anos, é importante a gente fazer isso. Tudo bem? Maravilha. E como que eu posso, então, Prof. Iris, prevenir ou tratar esses desvios posturais, né? Como que eu posso fazer isso? Então, eu posso fazer a prática orientada de exercício físico e, para isso, eu preciso de um profissional de educação física para direcionar esses exercícios. Se eu já tenho ou se eu não tenho algum desvio, se eu tenho uma fratura, se eu tenho uma lesão, tudo isso vai ser observado. Tudo bem? Maravilha. Fortalecer essa musculatura, em especial a musculatura das costas e também do core, né, do nosso abdômen, faz toda a diferença. Fazer fisioterapia, também o que a gente pode observar? A gente pode observar que o exercício vai ser muito benéfico, mas se eu souber usar ele ao meu favor, tudo bem? E aí, existe aí benefícios desse exercício físico para a nossa coluna. E eu vou apontar aqui para vocês alguns. Olha só.
Vou pedir para abrir aqui esse slide para você olhar de pertinho junto comigo. Abre aí para nós, diretor, nosso slide. Isso, muito bem. Então, os principais benefícios do exercício para a coluna vertebral tá ligado ao quê? Ao combate à má postura, né? Eu não quero descompensar a minha coluna, então eu preciso melhorá-la. Também serve para aliviar a sobrecarga das atividades diárias. Muito bem. Serve aí para diminuir essas dores lombares, essas dores cervicais, que naturalmente no dia a dia, se no meu trabalho, em casa, nas atividades domésticas, a gente tem essa sobrecarga, mas a gente pode diminuir, não é mesmo? Isso aí, tá anotando tudo, né? Isso. Também com relação ao aumento da densidade mineral óssea, né? Então vai favorecer aí essa densidade. Ou seja, esse meu osso ele não vai estar tão frágil, ele vai estar mais fortalecido. Existem ali os impactos necessários que ele precisa, mas eu vou estar fortalecendo essa estrutura. Também, principalmente, na melhora da postura corporal. No fortalecimento, como eu já mencionei para vocês, no fortalecimento do core, né, do core, no alinhamento dessa coluna contra a ação da gravidade. A gente sabe que a gente sofre a ação da gravidade, né? Então, essa gravidade empurra a gente para onde? Para baixo. Exatamente, para baixo. Então, a gente precisa ter uma ação em que eu não vá para o chão o tempo todo, né? Preciso fortalecer. Estabilizar a cintura escapular, a cintura pélvica, a coluna durante os movimentos, tá? A geração de força de movimentos do nosso tronco, tudo isso deve ser levado em consideração. Existem componentes essenciais para a precisão de um exercício físico ou modalidades aí. E a gente vai observar quando se fala em exercício, a intensidade, a duração, a frequência, a progressão de carga, gente, tá? Então, hoje eu começo fazendo o número X de repetições de um exercício. Dali a pouco, o meu corpo entende que ele precisa de mais. E aí o profissional de educação física vai aumentar essa carga de forma gradativa, tá? Observando aí como que está aí as necessidades do teu corpo. Tudo bem? E aí, nesses exercícios, a gente encontra exercícios de flexibilidade, exercícios de fortalecimento, pliométricos, exercícios funcionais para melhorar minhas atividades no meu dia a dia. Correto? Maravilha, caríssimos! Isso aí. E aí tem alguns exercícios que são indicados para esse fortalecimento dessa coluna, certo? E a gente pode trabalhar com alongamento? Pode. Pode trabalhar com fortalecimento? Pode. Trabalho de força? Pode. Mas, claro, o profissional vai orientar o que você pode fazer naquele dado momento, tá? Muito bem. Então, a gente tem como sugestão Pilates. O Pilates ele vem aí a partir de séries de exercícios que buscam harmonizar o nosso corpo e a nossa mente. Não só relaxar, mas trazer essa harmonia, né? Esse cuidado aí nos treinamentos físicos e mentais. Vai melhorar o quê? Vai melhorar muito, muito e muito a minha consciência corporal. Eu vou entender muito melhor os limites desse meu corpo. Tudo bem? Isso, perfeito, caríssimo estudante. Tem aqui a musculação. E, gente, falar bem a verdade para vocês. Nós todos precisamos trabalhar o fortalecimento através da musculação. Principalmente com o passar da idade. Porque ela vai fortalecer os meus músculos que estão próximos, que estão distantes da minha coluna. Vai melhorar consideravelmente quando você vê uma pessoa que entra numa academia, né? Você fica um tempo sem ver, depois reencontra, você vê que a postura está mais elegante, está mais bonita, né? Está mais alinhada. Tudo pelo quê? Pelos exercícios, né? Em especial os exercícios de musculação. Por isso que a Prof. Iris voltou também a fazer a prática da musculação. Além de aliviar a sobrecarga que a gente tem todo dia, né? Fortalecer e a gente precisa ter esse controle dessa nossa composição corporal.
A gente não pode ficar com o corpo flácido, senão a gente não tem força, né? E trabalhar essa força precisa trabalhar na musculação. Eu também consigo, através aí da dança, trabalhar o fortalecimento da musculatura, a flexibilidade, a consciência corporal, a melhora da minha postura, né? Vai trabalhar o ritmo, vai trabalhar a cadência, a repetição, tá? Também posso citar aqui a natação. E aqui é legal que algumas pessoas têm uma maior dificuldade com relação ao exercício físico, e aí a indicação é que eles façam natação, façam hidro, porque tem a diminuição do impacto. Não é que não tem impacto, né? A água acaba aliviando aí na hora da execução desses movimentos. Só que o impacto é menor e você consegue ter os benefícios que você teria fora da água, dentro da água. Sendo aí fortalecimento do músculo, alongamento, alívio da pressão, né? A questão também da gravidade, né? Também a gente consegue perceber aqui o aumento da amplitude do nosso corpo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E aí eu já falei para vocês da hidro, né? Que faz ali esse paralelo. E em especial para dores lombares, dores cervicais. E aí a gente já está caminhando aqui para o final e eu já trago aqui algumas dicas importantes que você, caríssimo estudante, pode usar no seu dia a dia, pode orientar aí, né, para os seus colegas, os seus professores, a sua comunidade, os seus pais, seus familiares de modo geral, a observarem essas dicas aqui. Então a gente tem que ter, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente acaba ficando mais tempo com a utilização do celular, não é mesmo? Só que cada vez que eu fico com o meu celular, gente, e aí eu vou entrar agora aqui nesse slide para conversar com você. Cada vez que eu fico aqui, né, olhando para o meu celular e eu vou baixando, ó, vai olhando aqui, eu vou ficar aqui de perfil para você. Olha só como fica o pescoço da Prof. Iris. A tendência é curvar. Eu curvo o pescoço e eu também acabo curvando a coluna, né? Lombar, dorsal. Isso vai me favorecer? Com certeza não. Ao longo do tempo, essa sobrecarga, esse celular que pesava, sei lá, 100 gramas, 150 gramas, começa a ir pesando cada vez mais. E aí essa tensão que é ocasionada, que lá no ponto, no eixo zero, ele pesava, né, a minha coluna, a minha cabeça pesava em torno de 5 quilos, vai só aumentando, né, vai gradativamente sobrecarregando aí essa estrutura, tá? Então essa cabeça aí, ela vai ficando cada vez mais tensa, cada vez mais pesada e cada vez vai forçando ainda mais e te levando aí para uma má postura. Então a gente começa a ver aí um achatamento, um prejuízo no funcionamento dos outros órgãos. Órgãos esses como pulmões, né? Os órgãos que estão interligados aí a essas dores que começam a ficar severas, começam a ficar crônicas. Então a gente precisa ter esse cuidado também. O ideal é que você coloque a tela que você vai precisar na linha dos teus olhos, tá? Ah, prof, mas eu não utilizo tanto celular, eu utilizo o computador. A mesma coisa, se o computador está abaixo, a sua cabeça também vai pesar. Daqui a pouco você está com uma tensão e demora essa tensão passar, né? Passa medicamento, toma um chazinho, faz uma massagem, mas não alivia, porque você continua repetindo esse movimento, essa má postura, tá? Então é preciso fazer essa correção. E aí o computador pode ficar também a tela ao nível dos olhos, tá? E aí eu vou pedir agora para abrir aqui essa tela, que a gente já está caminhando aqui para o final, para a gente olhar de pertinho. A gente tem aí, ao carregar um objeto, uma caixa, um peso, né, a tendência de projetar o corpo para frente, certo? Ou tentar compensar e jogar para trás. E aí a gente percebe aí duas ocasiões. O aumento dos orifícios entre as vértebras diminui, né, os espaços aí entre elas e há um achatamento do disco intervertebral, ok? E há também o achatamento do disco novamente na parte interna, ou seja, se jogar muito para frente, descompensa, se jogar muito para trás, também descompensa. Então a gente tem que ter esse cuidado com essa flexão anterior, né, para frente, ou essa posterior jogando para trás, porque vai achatar o disco, tá bom? Então, tenta manter o equilíbrio aí
no deslocamento de um objeto. Cuidado no peso no transporte da mochila, tá? Não vamos sobrecarregar nossas mochilas. O ideal é que você tenha aí até 10% do seu peso corporal, tá? Cuidado aí até mesmo no salto alto, tá? Isso aqui descompensa. Eu mesmo, Profires, não aguento mais do que 5 centímetros de salto. Se eu pegar um salto maior do que 5 centímetros, a Profires não fica 20, 30 minutos. E ela já começa a ficar incomodada, né? O calçado já começa a apertar, já começa a descompensar, eu até desaprendo a andar. Então, a gente tem que ter um cuidado também com relação aí ao calçado muito alto, que vai sobrecarregar a panturrilha, pode causar aí tendinite, dificuldade no andar, certo? Isso. E aí a gente chega agora no momento do exercício mais. E o que a Profires trouxe hoje? Olha lá, o que a gente vai fazer? Vamos relaxar a nossa coluna. E aí vocês vão fazer uma série de 3 repetições, tá? De 20 a 30 segundos aí desses exercícios. Podem utilizar um colchonete, uma toalha, tá? O que vocês tiverem aí no momento para vocês realizarem esses exercícios que eu trago aqui, tá? Esses exercícios vão trabalhar aí toda a sua coluna, vão trazer um maior relaxamento. Você pode pausar essa tela aqui e realizar aí nesses 5 minutinhos para dar aquele gás para o segundo momento da nossa aula. Tudo bem? Tudo certo? Maravilha, então. Então, vem aqui comigo para a prof se despedir e a gente ir para a segunda etapa da nossa aula. Tudo bem? Aguardo vocês. Tchau, tchau.